somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de escolher o seu plano de saúde, a Unimed te dá uma mãozinha. Na hora de realizar aquele sonho tão especial, a Unimed está do seu lado para ver você cada vez mais feliz. E falar em realizar sonhos, em ser mais feliz, nós vamos conversar hoje com o Dr. Cassiano Beller, que é médico cirurgião plástico, essa área que todas nós mulheres temos uma ligação muito forte, todas sonhamos em algum momento da vida em fazer um procedimento estético para melhorar a nossa estima, muitas vezes por questões de saúde. E a cirurgia estética, ela vem para nos ajudar, para tornar a nossa vida mais leve, para tornar o nosso corpo mais harmônico e para que a gente se sinta cada vez mais feliz e realizada. Doutor, as cirurgias plásticas, elas podem ser estéticas ou muitas vezes elas também são reparadoras. Na sua experiência como cirurgião, você percebe a importância deste procedimento para a autoestima e também para a qualidade de vida? Primeiro as duas coisas, na verdade, estão interligadas, né? Cirurgia plástica estética e reparadora, do nosso ponto de vista, de maneira geral, é uma coisa só. E sem dúvida nenhuma que a indicação do envolvimento numa cirurgia plástica deve-se principalmente à busca da sua autoestima, do resgate da melhora da autoestima. Ao longo do tempo sempre foi muito discutido essa questão, o que é cirurgia reparadora, o que é uma cirurgia plástica estética, né? Eu costumo avaliar que as duas estão intrinsecamente ligadas. E eu simplifiquei a definição de uma maneira mais clara. Cirurgia plástica reparadora é aquela em que todo mundo concorda que deve ter um benefício estético. E a cirurgia estética é aquela que basicamente quem indica a cirurgia é o próprio paciente, é aquele que sente a necessidade de melhorar. E para os outros não é tão importante assim. Então, acho que isso consegue definir bem a diferença entre as duas. Naturalmente que dentro da cirurgia plástica reparadora tem as reconstruções, que daí é uma questão de você resgatar função, recobrir feridas extensas, e aí não existe nenhuma preocupação estética. Por outro lado, no caso de fissurados lábio-palatinos, tem a questão funcional, mas tem a questão reparadora e que também é estética, e todo mundo vai concordar que precisa ser resolvido, né?
Nós somos considerados o país que mais faz procedimentos estéticos. Concorda? Sim. Se não o que mais faz, mas está competindo de perto com os Estados Unidos. Quais são os fatores que levam a mulher brasileira a fazer tanto procedimento estético, essa necessidade tão grande que nós temos de sempre estar melhorando ou modificando alguma forma do corpo? Na verdade, existe uma associação, uma série de fatores que que vem ajudando a isso. Mas a gente observa que nos últimos tempos, o boom na questão estética foi muito maior. Eu, particularmente, considero que existem algumas coisas que influenciam mais neste momento. Primeiro, a facilidade de acesso, né? Então, as coisas, mesmo no interior, você tem acesso a cirurgias plásticas, a tratamentos estéticos de preenchimentos, botox, assim por diante. Um segundo ponto, claro, é o resgate e a perda do tabu de se envolver com uma cirurgia. Antigamente existia um pouquinho de retração, as pessoas não queriam nem se manifestar a respeito disso, mesmo sentindo a necessidade. Então isso acabou sendo superado ao longo do tempo, e a cirurgia plástica, se envolver com uma cirurgia plástica, pelo menos uma vez na vida, deixou de ser uma coisa de outro mundo. Quer dizer, as coisas se tornaram muito mais simples e todo mundo aceita essa vontade de se sentir melhor. Quer dizer, isso faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? E, em terceiro lugar, a questão midiática, a questão de internet, a valorização do belo, do culto, a beleza corporal, facial e assim por diante, principalmente corporal. E realmente o Brasil lidera as cirurgias de contorno corporal. Então, nesse sentido, sim, o Brasil lidera, tem um número maior de cirurgias que os Estados Unidos mesmo. Correto. Doutor Cassiano, mudar a forma do corpo, principalmente após uma gestação. Muitas vezes fica um pouco de flacidez, o abdômen já não voltou mais ao normal. Aí entra aquela opção de fazer uma lipoaspiração, que é um procedimento invasivo e muitas mulheres, inclusive, o acham traumático. Como também tem a opção da abdominoplastia. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa relação dessas duas técnicas importantes e de bons resultados. Certo. Um detalhe que eu gostaria de ainda chamar a atenção em relação ao interesse e à facilidade do envolvimento com a cirurgia plástica, que eu me passei aqui, mas que eu acho que é extremamente importante, é em relação à segurança da cirurgia plástica. As coisas se tornaram muito mais seguras ao longo do tempo. A anestesia teve uma evolução violenta. Então, claro que isso também é um fator de ajuda e que traz muito mais segurança para as pacientes para decidirem se envolver com a cirurgia, né? Nessa questão de modificação de corpo, infelizmente a natureza vai nos levar a essas modificações ao longo do tempo. Mesmo não engravidando, o nosso corpo vai mudando e infelizmente, né, não é para melhor. E a alimentação também, né? É uma série de fatores, né? De qualquer maneira, na verdade, o interessante da cirurgia plástica, pelo menos do meu ponto de vista, nem é mudar, mas é melhorar. Então, é melhorar aquela região que nos está desagradando. E dentre os tratamentos na região abdominal, nós temos opções de tratamento. Então, por exemplo, a lipoaspiração é uma opção, uma plástica de abdômen, a abdominoplastia é uma opção, a mistura das duas é uma terceira opção. Então vai depender muito da queixa da paciente e do que realmente existir. Lipoaspiração, o nome está dizendo tudo, aspira gordura. Porém, se a paciente tem um problema de pele, por exemplo, a lipoaspiração não vai conseguir resolver estrias, celulite, assim por diante, sobra de pele, flacidez. Se numa pós-gestação
existe um comprometimento da questão da musculatura, que não é incomum. Imagina o quanto distende um abdômen. Muitas vezes existe uma separação da musculatura, que são os retos do abdômen. A lipoaspiração não vai resolver. Então, normalmente a gente vai indicar a lipoaspiração para os casos que, retirando o excesso do número de células de gordura, o resultado vai ficar adequado. Já a abdominoplastia é um procedimento muito mais extenso, muito mais radical, do meu ponto de vista, porém muito mais resolutivo. Por quê? Porque vai tratar pele, músculo e gordura tudo ao mesmo tempo. E na questão da lipoaspiração vai tratar apenas a gordura. Importante a gente entender que lipoaspiração é um procedimento cirúrgico e deve ser feito com todos os recursos de segurança, então, numa clínica bem equipada ou em um hospital. E a segurança de se envolver com uma lipoaspiração é exatamente a mesma segurança de se envolver com uma cirurgia plástica de abdômen ou de mama e assim por diante. Ultimamente se fala muito na lipo HD e lipo de alta definição. O que ela muda? O que vai ficar diferente? Ela tira além do normal? Na verdade, é uma maneira de expor uma abordagem de lipoaspiração. Então, todas as cirurgias realizadas com uma câmara que vai tirar o excedente de células de gordura é uma lipoaspiração. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos lipoescultura, não é mesmo? Se tornou um lugar comum, todo mundo faz lipoescultura. O que significaria? Aproveitar uma parte da gordura retirada para preencher uma depressão. Então, isso aí se tornaria lipoescultura. Na verdade, todos os procedimentos poderiam ser esculturas, né? Enfim, a lipo HD, lipo de alta definição, ou lipo 3D ou 3D, lipoaspiração, lap-lipo, enfim, isso é uma maneira de designar uma abordagem de lipoaspiração que você tenta, através da lipoaspiração, definir melhor a aparência do contorno muscular. Então você tenta fazer um sombreamento através da lipoaspiração em áreas que são mais profundas do que a área muscular. E só que você tenta fazer isso com a gordura. Então, em regiões que teriam uma depressão maior, você retira mais gordura do que o normal, né? Então, dessa maneira, você consegue dar um sombreamento do contorno corporal. Ok. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde
enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de você fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo. Então, Santa Mônica Imagem te dando essa forcinha para que você tenha exames em alta definição. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação, cuida da sua família com todo cuidado e carinho. Nós estamos falando hoje sobre cirurgia plástica, esse assunto que atrai mulheres e também muitos homens gostam dessa pauta quando a gente toca nesse assunto. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um dos feras em cirurgia plástica, aquele médico que muitas mulheres sonham em fazer um procedimento com ele, seja uma lipoaspiração, seja uma abdominoplastia, seja um peito novo. Então, o Dr. Cassiano Beller é o nosso convidado e hoje a gente está bastante feliz dele ter aceitado esse convite para a gente ter falado, já que o Dr. Cassiano é um dos médicos referências em todo o Rio Grande do Sul. Doutor, muitas pessoas de vários lugares vêm a Erechim fazer cirurgia contigo, teu nome é muito conhecido. Imagina, eu já estou em Erechim há 29 anos, quer dizer, é muito tempo mesmo. E, claro, nós tivemos essa felicidade realmente de ver bastante gente mesmo. É verdade. Então, isso só gratifica e enobrece a mim e a cidade, quer dizer, que também se torna muito mais conhecida, né? É verdade. Os nossos hospitais também, que têm uma capacidade boa para um procedimento desse porte, né? E que faz toda a diferença. E é impressionante isso, é bom eu aproveitar e chamar a atenção que a satisfação dos pacientes que vêm de fora é muito grande. O pessoal que vem mesmo de Curitiba, eles ficam impressionados com a qualidade, com o nível de sofisticação de equipamentos, inclusive médicos que vêm, tudo isso. Eles não imaginariam que no interior nós teríamos essa capacidade de equipamentos e também de atendimento, de particularização de atendimento. O atendimento aqui em Erechim é extremamente diferenciado. Com certeza. Aquela pergunta que eu acho que é rotina no consultório. A gordura volta e volta em outros locais do corpo? Essa é realmente uma pergunta muito comum. E é muito importante para a gente esclarecer. Primeiro lugar, nosso corpo tem um forro de células de gordura, não é mesmo? E existe um desenvolvimento ou até uma multiplicação de células de gordura ao longo da nossa formação, porém até 10, 12 anos de idade. A partir dali a gente tem um número fixo de células de gordura. O que existe daí, em termos gerais, é isso. Eu tenho 1000 células de gordura. No entanto, eu posso ter uma distribuição de células de gordura diferente. Então, as áreas de gordura localizada são caracterizadas por uma saliência no contorno corporal determinado por um número maior de células de gordura naquela região do que nas adjacências. Então é isso que proporciona uma saliência e é aí que entra a indicação de uma lipoaspiração, por exemplo. Então, nesta região, a lipoaspiração vai ter o seu efeito. Muito bem, o número de células de gordura é o mesmo. Se eu aumento o peso, todas as células de gordura do meu organismo vão aumentar o seu próprio volume, vão inchar. Quando eu emagreço, todas as células do meu organismo vão emagrecer. Do fio do cabelo, que não tem gordura, do fio do cabelo até o dedão do pé. Mesmo? Aí eu me envolvo com uma lipoaspiração. A lipoaspiração vai tratar uma determinada área que tem um número maior de células de gordura. Muito bem, qual é o meu objetivo? E do meu ponto de vista, o grande desafio da lipoaspiração nem é tirar a gordura, é deixar gordura
uniforme com o restante. Então, é tirar apenas o excedente, aquilo que está salientando, que está comprometendo esteticamente. Então, hipoteticamente, se eu numa região que tem saliência, eu tenho 10 células de gordura, e nas adjacências, a área vizinha tem 4, eu tenho desnível. A minha finalidade de lipoaspiração é tirar 6 células de gordura para ficar uniforme com o contorno corporal. Na verdade, esse é o maior objetivo. Então, e depois, se a minha paciente se envolve com uma lipoaspiração, teve melhora do contorno corporal e engorda, o que vai acontecer? Ela vai engordar no corpo inteiro igual. Ela vai continuar tendo a mesma diferença. A diferença é que naquela região ela tem agora 4 células de gordura e não mais 10. Por isso que muitas vezes você vê pacientes magras se envolvendo com lipoaspiração. Poxa, não tem, como é que você vai fazer? Você não precisa, realmente. Porque não parece, a paciente é magra e porque a paciente esconde. Não é mesmo? Ela está sentindo a necessidade. E nessa magra, ela tem 2 células de gordura no contorno, mas naquela região ela tem 5. Que é o suficiente para causar a desarmonia que a paciente visualiza. E ela se envolve com isso e chega um momento, bom, eu quero resolver isso daí. Aí, claro, tem que ser bem avaliado, segurança, uma série de coisas, mas é a partir dali. Bom, resolveu isso daí. Ela voltou a ter o mesmo contorno. Quando você engorda parelho, do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, existe, vai voltar a minha célula de gordura naquela região? Não, não vai voltar naquela região. Vai ter gordura naquela região, mas semelhante à vizinhança. O que eventualmente pode acontecer é o seguinte, se a paciente faz um efeito sanfona, essas células de gordura localizada, elas têm uma característica metabólica diferente. Elas são ditas insaturadas. O que significa isso? Quando você engorda, todas as células do organismo engordam. Quando você emagrece, todas emagrecem, porém essas células de gordura insaturadas emagrecem menos. São as últimas a perder o seu volume. O que significa? Ao longo do tempo, se você sobe e desce, aquela região vai ter um pouquinho mais de volume. Por outro lado, imagina se não tivesse feito a lipoaspiração. Né? Então, célula de gordura não se multiplica, não volta. Porém, claro que o cuidado e o envolvimento é para o resto da vida se a gente quiser estar bem. Com certeza, são hábitos que a gente tem que cultivar sempre. Tem que cultivar sempre. Outras, mas volta no outro lugar. Também não. O que muitas vezes acontece é isso, você resolveu uma região e acaba visualizando outra que não te chamava atenção. Algumas pessoas gostam tanto de fazer procedimento estético, principalmente as artistas, as famosas, que exageram na quantidade de procedimentos estéticos e acabam tendo a sua vida com problemas. Precisamos de tanto procedimento estético, precisamos dessa necessidade extensa sempre de estar de olho até onde não existe gordura? Claro que não. Né? Infelizmente, o que a gente tem visto, e com esse boom todo da questão estética, isso não diz respeito apenas à lipoaspiração, diz respeito à questão estética, principalmente no rosto. Está muito claro hoje, aí tem os pillow face, o que é isso? Né? O rosto de travesseiro se tornou moda, um aumento do volume facial para trazer a juventude. Quer dizer, é interessante, mas até um certo limite. O que acontece é que muitas vezes a pessoa, o paciente, vai ficando mais obsessivo com isso, quer dizer, ele teve o benefício e passa o tempo, mas eu já não, será que eu não preciso, já não sente mais o mesmo benefício. E vai encontrando eco, eventualmente, nos tratamentos, não é mesmo?
Então, a pessoa vai sentindo mais necessidade de melhorar, porque ela já se acostumou com o próprio benefício. Naturalmente que tem que ter um freio. Isso tem que ser muito bem discutido com o médico que vai fazer o tratamento, né? Então, infelizmente, essas situações acabam existindo. Claro, eu acho que é importantíssimo a postura, a posição do médico e evitar o pior de tudo, que é aquele aspecto que estigmatiza a paciente. Então, tudo aquilo que grita, que chama a atenção, que foi feito, é tudo muito negativo do meu ponto de vista. E, infelizmente, tem acontecido cada vez mais, e você falou muito bem, artistas, nossa, quanta gente conhecida que acaba assustando, né? E isso acaba denegrindo os procedimentos que são bem feitos. Eu costumo dizer que a boa cirurgia plástica é aquela que ninguém percebe que foi feita. Então, muitas pessoas, eu não quero fazer porque pode ficar assim. Aquelas que você pode ficar assim, aquelas que não foram melhor executadas ou não tiveram sucesso. A boa cirurgia plástica é aquela que ninguém percebe que foi feito e manteve a naturalidade. Esse é o fundamental. E muitas vezes esse limite é muito tênue, essa linha é muito tênue entre você conseguir proporcionar o benefício e não ultrapassar esse limite e chegar a um ponto de denunciar que se envolveu com cirurgia, né? Não que seja um problema denunciar que fez uma cirurgia, mas é que a gente está procurando naturalidade, né? Quanto mais suave, quanto mais harmônico for um resultado, é muito melhor. Eu acho que o belo está ali, isso aí está na simplicidade das coisas, não é mesmo? É verdade. Outro assunto bastante importante, muito comentado, principalmente em grupos de mulheres, é a questão das próteses de silicone. Até então, parecia uma competição de quem colocava a prótese maior. Muitas vezes não combinava com o biotipo, não fazia bem para a coluna, mas as mulheres queriam próteses com bastante ml. Hoje continua dessa forma? Eu acho que você deve ter percebido isso, né? Você até comentou bem. Teve uma época, e eu acredito que em torno de uns 10 anos atrás, mais ou menos, era isso mesmo. Então, não existia medida para as coisas, né? Felizmente, do meu ponto de vista, isso aí mudou bastante, né? Existe uma conscientização maior. Claro que existem, os médicos vão adquirindo características de uma maneira de abordar as coisas. Então, felizmente, no meu consultório eu nunca tive procuras e exigências de grandes volumes. Infelizmente, a gente via isso mesmo. O que a gente busca é sempre enganar os outros, não enganar o paciente naturalmente, mas enganar o público em geral de que o paciente se envolveu com uma cirurgia. E eu considero que a cirurgia de prótese é extremamente importante nesse sentido. Será que colocou prótese? Olha que seio bonito, deve ter prótese. Isso é uma coisa. Tem prótese, né? É outra coisa. Então, naturalmente que isso são também pontos de vista de pessoa, de profissional para profissional. Então, naturalmente, eu prefiro continuar, claro, enganando, não os pacientes, naturalmente, mas que os outros não percebam que o paciente se envolveu com uma cirurgia. Sempre foi uma discussão. Felizmente, isso está tendo agora um equilíbrio muito maior, as coisas se tornaram mais equilibradas, felizmente. E então, mesmo fora do meu meio, do meu dia a dia, eu já não vislumbro essas situações assim, as coisas estão mais equilibradas. Quero aproveitar aqui que hoje, com a evolução, com tudo isso, hoje existem 5 modelos de prótese de silicone. Não é só não é só uma bola de silicone. Hoje a escolha das próteses não se deve aos mLs, né? ml é uma referência. Hoje você escolhe uma prótese baseado no que cabe do seio da paciente. Então você faz medidas, então baseado nas medidas, base mamária e projeção é que você vai determinar uma prótese baseado também nos modelos.
Então, nenhum modelo é ideal para todo mundo e para todos os biotipos, para todos os casos, né? Vou aproveitar aqui, colocar em cima e embaixo do músculo. Mesma coisa. Minha indicação de colocar embaixo do músculo é para esconder a prótese. Quando a prótese pode se tornar muito aparente. Mas existem outras alternativas, como as medidas das próteses, os modelos das próteses em que a transição pode ser mais suave e assim por diante. Então tem uma série de coisas que vem favorecer a escolha. Então não existe mais uma coisa estandartizada. 500 ml é grande, 90 ml é pequena. E depende muito do que a paciente já tem. Então muitas vezes a paciente já tem um bom volume, então não significa que você tem que colocar o volume que a vizinha colocou, porque 300 que é bonito e 200 não é, e assim por diante. As coisas devem ser realmente bem particularizadas e bem discutidas com as pacientes. A gente tem que ir de encontro ao que a paciente quer, naturalmente que a gente tem que orientar também as pacientes. E no caso da reconstrução mamária, que é um assunto bastante comentado, a gente geralmente comenta desse assunto lá no mês de outubro, na campanha do Outubro Rosa. Mas os casos de câncer acontecem diariamente e as mulheres precisam fazer essa reconstrução seguidamente? Sim. E claro que isso aí tem uma importância enorme. São cirurgias bem complexas, muito mais difíceis de você proporcionar um resultado esteticamente adequado. São procedimentos que muitas vezes vão exigir complementos, então mais uma ou duas cirurgias, levar em conta que normalmente é só um seio que tem o problema, então a agressividade de tratamento nesse seio vai ser muito maior. Então, para você conseguir um equilíbrio entre os dois seios, se torna muitíssimo mais difícil, e levando em conta que a evolução natural de um seio que não foi tão radicalmente tratado vai ser diferente daquele que foi radicalmente tratado. Então, é uma área, é um ramo extremamente complexo da cirurgia plástica, muito difícil, mas que a gente está vivendo cada vez mais. Então, isso tem exigido da gente. Por muitos anos, não me envolvia com cirurgia de reconstrução de mama e, por uma questão de ser pacientes nossas, tudo isso, eu tenho me envolvido cada vez mais com isso também. Mas é sempre muito desafiador. Cada caso, bom, como sempre, mas cada caso tem uma situação específica e, naturalmente, eu sou extremamente favorável à reconstrução, porque o fato de você ter uma área tua extirpada e principalmente as mamas que trazem todo um sentido de feminilidade, é a primeira aspecto físico que diferenciaria a mulher, então a pessoa fica abalada duplamente, né? Primeiro com o susto da questão da doença, que é uma coisa, claro que tem um grau de importância muito maior, não tem discussão isso, mas você viver bem e querer estar no contexto social e se sentir bem é fundamental também. Então isso, claro que tem uma importância muito grande. A única diferença é isso, é importante entender que a complexidade dessa cirurgia é muito maior e você ter um resultado estético excelente é muito difícil. Então, exige alguns procedimentos adicionais. Doutora, eu ficaria horas aqui conversando contigo sobre esse assunto que é tão gostoso de se falar e a gente tem tanta curiosidade e necessidade de entender cada vez mais como se faz os procedimentos. Mas já fica o convite para um próximo programa a gente continuar falando sobre procedimentos estéticos. A estética, ela engloba muitas áreas, a gente só falou de duas hoje, bem pouquinho, né? Bem rapidinho. E eu quero te agradecer por nos receber, para a gente poder bater esse papo e poder oportunizar às pessoas um conhecimento assertivo, um conhecimento estudado de muitos anos de uma carreira construída com muitas peças que é os pacientes de sucesso. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E, sem dúvida, vamos conversar mais. Tem muito assunto mesmo, é verdade. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa semana.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.